receberam aí a informação de gravação da aula? Sim. Aqui a apresentação aqui. Gente, a aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, porque o assunto a gente já deu semana passada. Alguém sentiu alguma dificuldade aí com equação, com resolver a equação? Professor, Oi. eu senti dificuldade de equação com fração. Calma que eu não expliquei isso ainda. Calma. Hoje a gente vai ver equação com parênteses. Na quinta-feira que a gente vai ver equação com fração, passo a passo, tá? Quem já tem algum domínio porque está fazendo um curso, está fazendo um Kumon, tranquilo, mas a gente ainda não explicou isso, não. Esse assunto é o assunto de quinta-feira, certo? Vamos lá, gente. Hoje vai ser uma aula só de resolução de exercícios. Eu deixei uma lista de exercícios lá para vocês resolverem. Eu deixei um vídeo de história da matemática para vocês. Oi, Nando. Você mandou lá os negócios do Khan Academy ou não? Mandei. Não mandei essa semana, já tem uns 15 dias que eu mandei. Certo? Mudou os negócios lá. Mudou os negócios lá, o que a gente está aprendendo essa semana, nesse trimestre. Não. Porque para mim tá o que a gente está aprendendo. De equação ainda não mandei, não. Eu só mandei de expressões algébricas. Eu vou mandar o de equação de hoje para amanhã. Certo? É porque o meu ainda tá o que a gente aprendeu no semestre passado. Não, eu já mandei coisa nova. Já mandei expressão algébrica, já mandei termos algébricos, já mandei valor numérico de uma expressão algébrica. Eu já mandei coisas há 15 dias atrás. Quando terminar a aula, eu atualizar para você as recomendações. Certo? É para eu clicar lá aqueles que estavam lá nos negócios da semana, tinha que clicar neles para ver? Ou era só quem não tinha? Não, era para clicar. Se eu mandei a recomendação, tem que clicar. Tem que clicar lá. Você recebe a notificação no seu celular, como você recebe uma mensagem de WhatsApp. Veja lá com calma depois. Qualquer coisa você me chama lá no AVA, no balãozinho. Vamos lá. Gente, Tá bom. Eu deixei a lista de exercício e deixei um vídeo de história da matemática que vai contar literalmente a história das equações. Quem não assistiu é para assistir, faz parte de nosso conteúdo curricular. É um vídeo que eu vou cobrar em avaliação, como eu cobrei também o outro vídeo. Então, a visualização dos vídeos que eu posto é obrigatória, tá? Tá lá um vídeo sobre uma matemática, Katherine Johnson. Tem um vídeo também sobre a história das equações do primeiro grau. Vocês têm que assistir, tá? A gente está com... Eu estou vendo que vocês não estão assistindo os vídeos que eu estou postando. Então, assistam, porque tem questões da AP de dia 2/7 que vai cair com base nesse vídeo aí, tá? Professor, semana passada, diga. Eu vi nas orientações dessa semana que era para fazer a página 132 e também tinha o vídeo da Katherine Johnson lá. Essa atividade, esse vídeo, o senhor já tinha passado na outra semana também, não é? Esse vídeo eu repliquei para essa semana porque eu vi que pouca gente visualizou e eu acrescentei o vídeo de história das equações. Como eu tinha dado o assunto equação quinta-feira, né, para vocês começarem a semana fazendo a atividade da página do último assunto que eu dei. Porque eu postei todas as páginas de vez na terça. Mas não é porque eu postei todas as páginas de vez que vocês vão fazer de vez. Vocês vão fazer conforme eu vou mandando vocês fazerem. Eu posso postar 10 páginas lá, mas vocês só vão fazer conforme a orientação. Faça hoje a página tal, faça amanhã a página tal, entendeu? Ok, professor. Obrigado. Vamos lá. Gente, vamos começar a resolver a equação, tá? Uma revisão básica da última aula. Eu vou fazer a letra D, a letra E e a letra F, porque são as equações no estilo em que vimos na última aula.
E depois eu vou explicar como resolve as equações da letra A, B, C e a letra G, tá? Que já são equações com frações. Então, fazendo aqui essa letra C aí. Como O é que professor não está apresentando. Vocês não estão vendo a minha tela? Não. 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 Peraí. Pronto, agora foi. Tá vendo agora? Agora foi, professor. Pronto. A gente vai fazer a letra D, a letra E e a letra F, que são as equações no estilo da última aula, certo? Sem parênteses. E depois eu vou explicar como resolve as equações com parênteses, que não tem muito mistério, não. Então vamos lá, gente. Resolvendo aqui a equação da letra D. Alguém ainda tem alguma dificuldade em resolver a equação? Tudo tranquilo para todo mundo? É muito tranquilo. Então, vamos lá. Vai ficar como aqui? A gente sabe que para resolver uma equação, você tem que determinar o valor de x. Então, o final de sua equação é bem padrão. Vai ser x é igual a alguma coisa. Se eu quero que o valor de x, o ideal é que eu isole x. O que é isolar x? É deixar todos os termos que têm x em um dos dois membros. E todos os termos que não têm x no outro membro. É sempre comum a gente deixar os valores que têm x sempre no primeiro membro. Não é obrigado, mas é o comum usar nos dias de hoje, tá? Então a gente vai manter esse padrão, mas quem quiser deixar o x no segundo membro não tem problema nenhum. O importante é que todos os termos que tenham x, estejam em um membro da equação e todos os termos que não tenham x estejam no outro membro. Então vai ficar como aqui, ó, 6x menos 19 é igual a 71. Então, isolando o x, vai ficar 6x é igual. E aí, gente, a gente sempre usa esse padrão, ó. Já usa quem está do lado de cá, 71. E esse menos 19 vem para cá como? Mais 19. Mais 19. Mais 19. Então vai ficar o quê? 6x igual... Quanto é 71 mais 19? 90. 90. Então, quem é x? X É 90 é igual a 90 90 dividido por 6. Por 6. Igual a X 15. é igual a 15. 15. 15. Perceba uma coisa muito importante, gente. Perceba que nem na lista de exercícios e nem aqui nessa questão eu estabeleci um conjunto universo. Lembra que eu disse que quando eu não estabelecer um conjunto universo, qual é o conjunto universo que está ali implícito para a gente? Que? Sempre que eu não determinar um conjunto universo, se eu tiver de determinar, eu vou determinar. Se eu não determinar um conjunto universo, é um acordo nosso aqui, né? Se eu não determinar um conjunto universo, o padrão vai ser o conjunto Q, que é o mais extenso que a gente tem atualmente. Certo? Tranquilo? Roriz ia falar alguma coisa? Sim, professor. Diga aí. O senhor, quando faz a equação, isola o x dos outros números. Mas eu também posso fazer, não passando de um lado para o outro, mas adicionando, subtraindo dos dois números. Como eu expliquei da outra vez, como se fosse na balança, tirando. Isso. Sim, normalmente. Essa é a forma mais rápida. Mas eu ensinei daquele formato para você entender qual é o princípio da coisa. Na prática, é isso que a gente faz. Mas fique à vontade para subtrair ou somar em ambos os membros o mesmo termo lá. Quanto a isso aí, não tem problema não. Certo? Ok, professor. Vamos lá. Vai ficar como aqui a letra E, gente? 4x mais 2x. Menos 2x. Menos 2x. Igual a 6 mais 8. Igual a 6 mais 8. Perceba que toda vez que eu faço essa transposição aí de um membro para o outro, eu vou sempre com a operação inversa. Então, 4x menos 2x dá quanto? 2x.
2x igual a 6 mais 8, 14. 14. Então, quem é x? 7. 14 dividido por 2, x igual a 7. E aí você coloca solução 7, ok? Por que eu sou obrigado a colocar a solução? Porque nem sempre a raiz é a solução da equação. Lembra que eu falei isso? A raiz é a raiz, mas ela pode não ser a solução da equação a depender do conjunto universo estabelecido. Então, sempre coloque o conjunto solução, ok? Professor, mas se o senhor Oi. pedir só o valor do X, precisa? Não. Resolver a equação é você me dar a solução dela. A solução dela é a raiz ou não, né? A solução de uma equação é a raiz dela ou não. A raiz sempre vai existir, né? Quando existir, vai existir. Porque tem equações que não têm raiz. Quando a raiz existir, beleza, mas ela pode não ser a solução daquela sua equação, a depender do conjunto universo. Então, me dê o conjunto solução sempre, ok? Vai ficar como aqui a letra F? 5x menos 2x é igual a menos 9 mais 3. Menos 9 mais 3. Certo? Vai ficar como aqui? 5x menos 2x? 3x. 3x igual. Quanto é menos 9 mais 6? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Então, quem é x? X é igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2. X igual a menos 2. Como meu conjunto universo é o mais amplo, a solução vai ser o menos 2. Tranquilo, gente? Essas equações são bem simples, né? A gente começa a melhorar um pouquinho colocando parênteses na equação. Lembra que eu disse, gente, vou até colocar do lado de cá aqui. Na quinta série, vocês aprenderam a propriedade da multiplicação em relação à adição, chamada de propriedade distributiva. Lembra? Que vocês insistem em chamar de chuveirinho. Né? Esse chuveirinho aí me mata, você não tem noção. Porque não tem chuveirinho nenhum aí, você tem uma propriedade distributiva. O que é que essa propriedade distributiva diz? Ela diz que tanto faz você somar o que está dentro do parênteses e depois multiplicar por 2, que vai ficar o quê? 2 vezes 7, que dá 14, certo? Ou você pode distribuir o 2 em relação à adição, multiplicando o 2 por cada termo que está dentro do parênteses. Então, ficaria 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, que daria 6 mais 8, que dá exatamente os mesmos 14. Ou seja, tanto faz você primeiro somar e depois multiplicar, já que está dentro do parênteses, como você aplicar a distributiva antes. Significa que os resultados vão ser sempre os mesmos, independente do caminho que você escolha. Beleza? Na equação, essa da letra A, por exemplo, você tem x menos 2 entre parênteses. Só que você não tem como operar isso, porque você não sabe qual é o valor de x. Você não tem como fazer x menos 2 sem saber o valor de x. Então, nesse caso específico, não dá para eu somar antes e depois multiplicar pelo menos 3 que está lá fora. Qual é a ideia? Se eu sei que tanto faz eu somar antes ou distribuir, já que eu não posso somar, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar a Distributiva. Aplicar a propriedade distributiva. Porque a gente já viu que na prática, quando eu aplico a propriedade distributiva, eu não vou alterar em nada no valor. Então, sempre que você tiver, gente, uma equação do primeiro grau ou do segundo grau que tiver parênteses, você tem que eliminar os parênteses. E como é que eu elimino os parênteses? Aplicando a propriedade distributiva, certo? Então, como é que vai ficar? Aí que está a primeira possibilidade de erro que eu peço a Deus que vocês não cometam. A primeira possibilidade de erro que vocês têm aí é querer subtrair esse 5 desse 3. Não façam isso. Não subtraiam esse 5 desse 3. Por que não, professor? Porque o 3 Porque ele está multiplicando. Multiplicando e multiplicando. Uma multiplicação.
E entre adição ou subtração e multiplicação, a multiplicação se resolve primeiro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar o meu 5 e aplicar aqui ó, a distributiva. Só que quem está fora do parênteses não é o 3. Quem está fora do parênteses é o menos 3. Menos 3. Então, eu vou multiplicar menos 3 por x. Quanto é menos 3 vezes x? Menos 3x. 3x. Menos 3x. E quanto é menos 3 vezes menos 2? 6. Mais 6. Mais 6. Porque menos com menos é mais. Beleza? Beleza. Igual a mesma coisa aqui, ó. 8. Aí tem um negócio interessante. Não tem, basicamente, né, ou pelo menos visivelmente, nenhum número antes do parênteses, né? Quando não tem, quem é que está ali, gente? 1. É o 1 que está aqui, ó. E aí você vai fazer o quê? Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 2x, Menos 2. mais 2x. Mais. É só inverter os sinais. Ok? Alguma dúvida, gente? Tranquilo Não, aí? professor. Professor, Agora, diga. na verdade, eu não sei se você ia fazer isso agora, porque eu fiquei em dúvida. Como a gente faz para separar o x dos outros números, os números com x dos outros números, quando tem mais de um número diferente de x, assim? Pronto, você faz o que eu expliquei nas aulas anteriores. Somar os termos que são semelhantes. Aqui, por exemplo, eu tenho o 5, eu tenho esse 5 aqui e esse 6 aqui, não é isso? O que é que eu vou fazer com o 5 e o 6, professor? Somar. Quanto é 5 mais 6? 11. Então, o que vai estar desse lado é menos 3x mais 11. Entendeu? Era essa a sua dúvida, Roriz? Mas a gente poderia colocar o mais 6, seria 11 menos 3x? Pode ser também. Eu, particularmente, gosto sempre de colocar os termos que tem x na frente. Mas é a mesma coisa. Menos 3x mais 11 e 11 menos 3x é a mesma coisa. Certo? Ok. Vai ficar como aqui agora do outro lado. Eu vou somar quem com quem aqui? Quem é que eu ainda posso somar? O 8 com menos 4. Menos 4. Tá vendo? Quanto é 8 menos 4? 4. Mais quem? 2x. 2x. Perceba que nossa equação já está no mesmo formato dessa aqui da letra E, por exemplo. Tá vendo? Agora é só fazer as permutas. Professor, Diga. eu fiquei na dúvida nessa parte que a gente aplicou a propriedade distributiva no 8 menos, quando abre o parênteses, 4 menos 2x. Porque, por exemplo, o sinal que aí que tá nos parênteses não seria o menos, o de Então, subtração? certo. Então não deveria conservar o de subtração? O sinal de menos não troca o sinal de todo mundo? Lembra que eu falei isso? O sinal Não. de menos. Ah, entendi. Ele Mas trocou. eu não- Observe. Você observe aqui, ó. O que tem é isso aqui que está representado ali, ó. Beleza? Quanto é menos 1 Ok. vezes 4? Menos 4. E quanto é menos 1 vezes menos 2x? Mais 2x, porque menos com menos é mais. Ok, professor. Entendi. Entendeu? Obrigado. Aham, entendi. Pronto. Então, voltando. Agora é só eu fazer as permutas aqui, gente, ó. Vai ficar como aqui? Menos 3x. Esse mais 2x vem para o primeiro membro como? Menos 2x. Menos 2x. Igual a 4. E esse mais 11 vem para cá como? Menos 11. Menos 1. Menos 11. Quanto é menos 3x menos 2x? Menos 5x. Menos 5x. Menos 5x. Igual a... Quanto é 4 menos 11? Menos 7. 7. Menos 7. Gente, chegamos aqui ao que eu queria que chegasse, porque eu não tratei disso ainda. Resolver uma equação é você me dar o valor de x.
e não de menos x, nem de 2x, nem de 5x, nem de 10x, nem de menos 5x. Eu quero o valor de x. Quando a gente chega em situações desse tipo, onde o coeficiente que está multiplicando o x é um número negativo, a gente usa um artifício, o famoso multiplicar por menos 1, para poder tornar aquele coeficiente ali positivo. Por que, professor, tem que tornar positivo? Porque eu quero que x seja igual a alguma coisa e não menos x seja igual a alguma coisa. Menos x é o oposto de x. Eu não quero o valor do oposto de x, eu quero o valor de x, beleza? Aí observe, professor, quando o senhor multiplica por menos 1, o senhor não está interferindo na igualdade, não? Não, desde que eu faça isso com os dois membros. Lembra que eu falei do princípio multiplicativo na última aula? O que é que diz o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo, ele diz que você multiplicar, né, ambos os termos, ambos os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, você não altera a igualdade. Se eu multiplico todos os dois membros por um mesmo número diferente de zero, eu não mexo na minha igualdade, certo? Então, quando eu faço isso, eu uso o princípio multiplicativo justamente para não interferir na minha igualdade. Mas eu multiplico por menos 1 justamente para eu não correr o risco de determinar o valor do oposto de x, porque não é esse o valor que eu quero. Então, sempre que você recorrer, sempre que quando você estiver resolvendo uma equação, você tiver uma situação dessa, onde o coeficiente, somente o do x, tá, gente? Se eu tivesse aqui, ó, 5x igual a menos 7, por exemplo, eu não precisaria multiplicar por menos 1, porque o coeficiente do x aqui já é positivo. Eu só uso o artifício de multiplicar por menos 1 quando o coeficiente do x está com algum número negativo. Lembrando que se eu tivesse menos x aqui, é porque o coeficiente do x é o menos 1, que não precisa aparecer necessariamente. Ficou alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo aí? Entendi, professor. Pronto. Aí vai ficar como? Eu tive uma dúvida, professor. Diga. Porque eu fiquei na dúvida, porque, por exemplo, nesse caso do menos 5x igual a menos 7, eu não entendi por que a gente tinha. Eu não entendi por que a gente tem que multiplicar por menos 1, porque, por exemplo, se a gente fizesse. O x não deveria ser, por exemplo, menos 7 dividido por menos 5, que seria o valor de x? Excelente pergunta. E excelente colocação. Gente, presta atenção aqui. Ó. Eu estava até esperando que alguém visse isso. Aqui não teria problema nenhum eu fazer isso, ó. X igual a menos 7 dividido por menos 5, que dá 7 sobre 5 positivo, que inclusive vai ser o resultado da minha equação. Beleza, tranquilo, isso está certíssimo. Isso está certíssimo. Por quê? O menos 5 passou para lá dividindo, perceba que ele veio com o mesmo sinal. Ah, professor, eu não tinha que vir para cá com o mais, não? Não. Por que não? Porque ele não vai com sinal trocado, ele vai com a operação inversa. E como ele está multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo, então não mexe no sinal dele. Mas quando acontece algo desse tipo, Araripe, se você, na hora de resolver uma equação, chegasse a esse resultado, menos x igual a 7, essa equação, do jeito que está aí, não está resolvida. Porque você não está me dando o que eu quero. Você está me dando o oposto do que eu quero. Então, quando acontece isso, você tem que multiplicar por menos 1, porque se o oposto de x é 7, então x é menos 7. Aí sim a minha equação estaria resolvida, porque o que eu quero é o valor de x. Então, o que foi que eu fiz aí, Araripe? Eu só me antecipei. Para que vocês não incorram no erro de achar que consegue resolver sempre assim, sem precisar multiplicar por menos 1. Do jeito que você falou, está exatamente correto, sem tirar nem pôr. Só que aqui a gente estabelece esse padrão para que sempre que acontecer
do acompanhante de x aqui tiver um número negativo, a gente já multiplicar por menos 1 direto, o que não é obrigado. É uma opção, você multiplicar por menos 1 ou você fazer isso aqui que você acabou de dizer sabiamente. Só que fazer isso aqui estabelece um padrão que você vai fazer sempre sem precisar se preocupar em errar. Deu para entender a diferença? Araripe? Entendi, professor. Obrigado. Demais alunos entenderam? Entendi também? sim, professor. Tudo tranquilo, gente? Entendi, professor. Obrigada. Pronto. Aqui, do jeito que eu fiz, aqui, já multiplicando por menos 1 aqui, quanto é menos 5x vezes menos 1? 5x. 5x. E quanto é menos 7 vezes menos 1? 7. 7. Então, quem é x? 7 dividido por 5. Logo, a minha solução aqui, ó, é 7/5. Professor, eu sou obrigado a dividir? Não. Sempre que sua solução for um número fracionário, deixa na forma fracional. Raramente você vê uma equação com número decimal como solução. Você só vê isso quando os coeficientes são decimais. Por exemplo, se eu tivesse uma equação do tipo 2,1x mais 1,7 igual a 5,1 mais 3,7x. Aí você vai ter uma solução realmente em número decimal. Mas quando os coeficientes são números inteiros ou fracionários, e você tem a necessidade de ter um número fracionário como solução, não tem problema nenhum você deixar em forma de fração. Irredutível, mas em forma de fração. Gente, alguma dúvida aí com equação, com fração? Você percebe que a única coisa nova que a gente faz aí, antes do processo todo, é eliminar o parênteses. Então, não tem muita dificuldade. Vamos para a letra B aqui. Vai ficar como essa letra B? Vou até colocar de uma outra cor aqui. Vai ficar como essa letra B? Você faz a distributiva, então ficaria menos 2x. Então, distribuindo aqui, vai ficar como? Menos 2x, mais 2. Mais 2, porque menos daqui com menos daqui é mais, e 2 vezes 1 é 2. Igual a quem? 3 mais 4x mais 2x menos 6. Pare com isso, viu? Vai ficar como aqui? 2 vezes x, 2x, tá vendo? E 2 vezes menos 3, menos 6. Percebe? Apliquei a distributiva aí também. Alguma dúvida aí, alunos? Se tiver, fala. Não guardem dúvida, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Do lado de cá, você percebe que eu não tenho nada para fazer, porque eu não tenho como somar aqui. Então, vou manter aqui, ó, 2x mais 2, certo? E vou ver as simplificações do outro lado. Eu posso somar quem com quem aqui? 3 mais menos 6. Quanto é 3 mais menos 6? Menos 3. Menos 3. E Lembra de somar 4x mais 2x. Dá quanto? 6x. 6x. Pronto. Agora a equação está no formato que a gente já costuma resolver. Fazendo as permutas aí, vai ficar como? Menos 2x. Esse mais 6 empacar como? Menos 6x. Menos 6x igual a menos 3. Esse mais 2 empacar como? Menos 2. Menos 2. Quanto é menos 2x menos 6x? Menos 8x. Menos 8x igual a menos 3 menos 2. Menos 5. O que é que eu faço aqui, já que o coeficiente do meu x está negativo? Multiplica por menos 1 os dois lados. Multiplico por menos 1. Ambos os termos. Vai ficar como aqui? Menos 8x vezes menos 1. 8x. 8x. Menos 5 vezes menos 1. 5. Então, quem é x? 5 oitavos. Por 8. Quem é minha solução? A mesma. 5 oitavos. 5 sobre 8. Sétimo ano, alguma dúvida? Professor, eu não consegui compreender no início da expressão, porque o menos, eu não consegui entender o início da expressão com o sinal do menos.
com o sinal do menos. Você está falando disso aqui? Isso. Pronto. Quem é que está antes do parênteses? Menos 2. Quanto é menos 2 vezes x? Menos 2x. E quanto é menos 2 vezes menos 1? Ó, não esqueça. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Entendeu? Entendi, obrigada. Pronto. Vamos lá. Gente, alguém está com alguma dúvida ainda? Letra C. Quem se habilita a fazer a letra C? Alguém diferente de todos esses que estão falando o tempo todo. Roriz, Araripe, Maria Fernanda. Algum aluno novo aí? Bora, gente. A gente tem pouco tempo, ainda tem 3 equações para resolver lá embaixo nos problemas. Posso fazer? Quem é? Eu, Rebeca. Rebeca. Bora, vai lá, Rebeca. Apesar de você já ter participado, mas vamos lá. Vai ficar como aqui? Calma, peraí. Deixa eu ver. Fica 7 menos 6x é igual a 1 mais 15 mais 10 mais 6x. Rapidinho. Alguém não entendeu o que foi feito aqui, gente? Posso continuar aqui? Pode. Pode, professor. Os demais, posso continuar? Fernando, entendeu aqui, Pode, professor. Fernando? Nando, entendeu? Laís Guerreiro, entendeu? Entendi, professor. Pronto, vamos lá. Vai ficar como? Vai lá, Rebeca, continue. O senhor pode somar logo ao segundo termo. Então, ficaria 7 menos 6x é igual a 16 mais 6x. Ok. Deixa eu só apagar aqui que ficou feio esse... O mais feio do que o aceitável. Vá, continue. Agora vamos mudar para o lado. Então, ficaria 6x menos 6x, que eu trouxe os 6x de fora. Calma, que quem está aqui é o menos 6x. Então, menos 6x menos Sim. 6x Menos 6x. é igual a 16 menos 7. Ok. E aí? Então, ficaria menos 12x é igual a 9. Certo. Multiplica por menos 1 os dois lados. Ok. E fica 12x é igual a menos 9. Exato. X é igual a menos 9 dividido por 12, sobre 12. E Certo. simplificando, fica x é igual a menos 3 sobre 4. Excelente. Meninos, alguma dúvida aí? Não, professor. Professor, quando ela pegou o menos 1 e multiplicou com os dois termos, um ficou negativo e outro ficou positivo. Por que não poderia ter deixado, por exemplo, se um estava negativo e outro estava positivo, e multiplicou pelo menos 1 e meio que continuou, porque um continuou positivo e outro negativo, só que ao contrário. O que não pode era o x ficar negativo. O que não pode... Isabelle que está falando, né? Essa voz é de Isabelle. O que não pode, Bel, é o coeficiente. Não é que não possa, Bel. Deixa eu te explicar. Quando você tem algo assim, beleza? Você pode fazer normalmente isso aqui sem precisar multiplicar. Beleza? Não tem problema nenhum você fazer isso. O meu problema todo, Bel, eu estou querendo que vocês peguem o costume é de você recorrer em algo desse tipo aqui. Ou algo desse tipo aqui. Em nenhum desses dois casos, a minha equação está resolvida. Tá? Então, o que é que eu estou querendo que vocês tenham? Já o hábito de toda vez que o coeficiente do x tiver negativo, independente do outro membro,
toda vez que o coeficiente do x estiver negativo, você multiplicar por menos 1, para você não fazer isso aqui, ó, e dizer que a minha resposta é essa aqui. Entendeu? Então, eu estou querendo que vocês peguem esse hábito de toda vez que o coeficiente do x estiver negativo, você multiplicar por menos 1, para você não incorrer no erro de, em vez de me dar o valor de x, você me dá o valor do oposto de x, que é o que eu não quero. Porque se você me der o valor do oposto de x, você não vai estar resolvendo a equação. Deu para entender? Sim. É só Obrigada. isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês não incorrerem no erro de ir lá, esquecer de multiplicar por menos 1, e no final você me dá... Porque eu sou bem chatinho para isso. E se eu colocar uma prova de assinalar, por exemplo, eu sou bem... Se, por exemplo, você tiver algo assim, né? Tá assim, né? Aí eu vou colocar bem na letra A lá o 7, para você marcar o 7. E você vai ter errado. Beleza? Porque aí, qual seria a solução da minha equação se no final acabasse assim? Ia ficar como? X é igual a quem? X é igual a menos 7. Menos 7. 7. Porque eu não quero o valor do oposto de x, eu quero o valor de x. Deu para entender? Então, só isso eu quero que vocês peguem. O hábito de toda vez que vocês verem um coeficiente do x ou do y lá negativo, você multiplicar por menos 1. Gente, a aula está acabando, só faltam 5 minutos. Pergunte rápido, Rorice, eu quero resolver os problemas ainda. Na verdade, deixa. Não é nada demais, não. Não, pergunte. Falou, pergunte. Quando a gente vai multiplicar por menos 1, é a mesma coisa de mais ou menos trocar o sinal, não é? Então, É só trocar o sinal e manter a igualdade. O objetivo é você trocar o sinal, mas você manter a igualdade. E como é que eu mantenho a igualdade? É só multiplicar todos os membros por menos 1 e não só um membro. entendi. Entendeu? Vamos lá. Aí a gente tem os problemas para a gente resolver, né? Eu só acho que eu só vou conseguir resolver 2. E essa atividade eu vou postar no ar, porque lá no último problema tem um desafio, tá vendo? Que eu não iria resolver mesmo na aula. Eu ia deixar para você resolver durante hoje e amanhã, para na quinta-feira a gente resolver. Vamos lá. Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto e Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas cada um recebeu? Então, eu tenho 3 pessoas. Eu tenho Lúcio, eu tenho Carlos e eu tenho Alberto. Se você ler o problema, todo mundo aí, todos os outros 2, né, são 3 pessoas. 2 estão tomando como base a quantidade de 1. Quem consegue me dizer quem é que está sendo tomado como referência dessa questão? Alberto. Todo mundo concorda que é Alberto? Um recebeu Entendi. a menos que Alberto, e o cara que recebeu a menos que Alberto, que foi Lúcio, ele tem a metade da quantidade de figurinhas de Carlos. Ou seja, então o meu referencial aí é Alberto. Já que o meu referencial é Alberto, eu vou chamar de quê a quantidade de figurinhas de Alberto? X. Vou chamar de Y, porque eu já usei muito X lá em cima, para vocês acharem que a equação só tem X como incógnita. Então, vamos lá. Alberto é o meu referencial. É ele que tem Y figurinhas. Aí eu digo, Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto. Qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de figurinhas que Lúcio recebeu? Y menos 5. Y menos 5, porque ele recebeu 5 a menos que Alberto. Se Alberto recebeu Y e Lúcio recebeu 5 a menos do que ele, então Lúcio vai receber Y menos 5. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de figurinhas que Carlos recebeu? 2 vezes A dois parênteses X menos 5. 2 vezes A parênteses. parênteses. Deixa eu só... Y menos 5. Y menos 5.
Alguma dúvida? Por quê? O que Lúcio recebeu foi y menos 5. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Então, é o dobro de y menos 5. Ok? Se eu juntar a quantidade de Lúcio, a quantidade de Alberto e a quantidade de Carlos, tem que dar quantas figurinhas? 21. 21. Porque foi a quantidade de figurinhas que Paulo distribuiu. Então, eu vou somar a quantidade de Alberto, y, mais a quantidade de Lúcio, y menos 5, mais a quantidade de Carlos, 2 que multiplica y menos 5, e a soma dessas três quantidades vai dar 21. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Isso que a gente fez significa equacionar o problema. É você pegar o problema e transformá-lo em uma equação. Gente, a aula já acabou, tá? Infelizmente. Eu vou deixar isso lá no AVA para vocês continuarem a correção e, na dúvida, quinta-feira a gente termina, tá? Não vou tomar o tempo, porque você só tem 5 minutos de intervalo para se despedir de mim e entrar na aula do outro professor. Gostaram da aula? Deu para entender? Professor, deu para entender. Professor.